Romanos capítulo 6. A palavra de Deus para os nossos corações nesta noite tem como título Convertidos para sermos escravos. Convertidos para sermos escravos. Em suma, é sair de uma escravidão, a escravidão do mundo, e entrar debaixo de uma nova escravidão. Nos tornamos servos de Cristo, escravos de Cristo. Só que lá não era opção nossa, aqui é opção nossa. Aqui nós damos a nossa orelha para ser furada, para ser sovelada. Foi uma decisão nossa, nós decidimos isso por amor a Cristo, por amor àquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, convertidos para sermos escravos. Romanos, capítulo 6, do versículo 15 em diante. Antes de lermos, abaixe a sua cabeça. Eu gostaria de estar orando por você, para que você possa receber a palavra de Deus que será ministrada neste momento. Pai querido, ministra agora, ó Deus, ao coração da tua igreja. Eu coloco a tua igreja diante do Senhor, ó Deus eterno. E te peço que o Senhor fale, ó Deus, usa-me, flua, que a palavra do Senhor flua dos meus lábios, ó Deus, direto para o coração da tua igreja, ó Pai querido. E mais uma vez, ó Deus eterno, que o Senhor possa estar falando de forma tremenda, profunda, a cada coração, para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor, capítulo 6, do versículo 15 em diante. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos justiça de Deus, servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? A palavra do Senhor precisa ser ministrada a todo e a qualquer momento, em todo o tempo. Amém? Convertidos para sermos escravos, este é o título da palavra de Deus. Amém? E a título de introdução, meus queridos, eu gostaria de estar trazendo ao coração dos irmãos que nós vivemos na dispensação da graça. Estamos vivendo num período da graça, é o período da igreja na face da terra. Assim como Israel teve o seu período na face da terra, ele sai de cena para que a igreja então possa entrar de cena e começa-se em Cristo Jesus, então, o período da graça.
Sabemos que Israel novamente voltará para o cenário, mas no momento certo, quando a igreja será arrancada da face da terra, aí então nós sabemos que Deus voltará a tratar com Israel e Israel voltará para o cenário mundial, né? Nós sabemos disso. De forma que, meus queridos, hoje nós vivemos no período da graça. E a dispensação da graça, ela está estribada basicamente em dois fundamentos. O primeiro é que a nossa união com Cristo pelo batismo. A nossa união com Cristo pelo batismo. Ou seja, aquilo que foi feito por nós. Deus nos uniu a Cristo. E quem realizou esta obra em nossas vidas como servos de Deus foi o próprio Deus, de nos unir a Cristo. Ele mesmo providenciou para nós a salvação em Cristo Jesus. E Ele mesmo, por decisão própria, por juramento próprio, Ele decidiu unir a mim e unir a você a Cristo. Foi uma obra realizada pelo próprio Deus em nossas vidas. E a graça está fundamentada, em primeiro lugar, nesta nossa união com Cristo pelo batismo. Mas a graça também, ela também está fundamentada na nossa servidão a Deus pela conversão. Ou seja, é aquilo que fazemos. Um dia, alguém veio até nós e trouxe o evangelho da salvação. E a partir do momento em que nós ouvimos a respeito do plano salvífico do Senhor, nós nos rendemos a Ele. Nós nos rendemos ao Senhor para servi-lo, para obedecê-lo. Foi uma decisão nossa. Mas porque Ele veio ao nosso encontro. Porque Ele veio ao nosso encontro. E nós então, desde então, apesar dos perrengues muitas vezes, decidimos servi-lo, decidimos obedecê-lo. E pensando na graça de Deus, Paulo inicia o seu argumento com uma pergunta de espanto. E daí? Não sabeis? E quando o apóstolo Paulo usa essas duas expressões, ele está nos conclamando para vivermos em santificação. Quando Paulo usa essas duas expressões, e daí? Não sabeis? Ele nos conclama, na verdade, a santificação, a vivermos, a ter a santificação como um alvo das nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo está propondo para nós aqui, nesta passagem. Que a santificação nas nossas vidas seja realmente um alvo. E é um alvo que todos nós, como servos de Deus, precisamos buscar intensamente. Viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? E quando às vezes nós pensamos assim, viver em santificação, parece que é algo que está tão distante da gente. No sábado pela manhã, por exemplo, eu falei para os irmãos, a coisa mais difícil que tem é ir para o inferno. Ir para o céu é muito fácil, para o inferno é mais difícil. Tanto é que o povoamento do céu é infinitamente maior do que o povoamento do inferno. Disso aí eu não tenho dúvida. Porque nessa batalha, Deus não vai perder essa batalha. Alguns se perderão, mas a maioria esmagadora entrarão na glória de Deus para servi-lo. Amém? Glória a Deus por isso. Convertidos para sermos escravos. Eu destaco para os irmãos de maneira bem rápida, para não ser muito prolixo, 5 pontos expostos pelo apóstolo Paulo que nos são dignos de notas. 5 pontos expostos pelo apóstolo Paulo que são dignos de nota. Primeiro ponto que eu destaco aos irmãos nesta noite, um princípio.
um princípio. A autorrendição implica em escravidão. Se não vejam o verso 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. O homem, ele sempre vai ser escravo. Sempre vai ser escravo. Ou ele vai ser escravo do pecado, ou ele vai ser escravo de Deus. A servidão do pecado torna o homem cativo das paixões, dos vícios. Mas a servidão a Deus, na realidade, torna o homem livre. De forma que a escravidão a Deus é liberdade, mas a escravidão do pecado é escravidão em si mesmo. Se você faz a opção pelo pecado, você é escravo do pecado. Mas se você faz a opção por Deus, você é liberto no Senhor completamente. Tem uma frase de Santo Agostinho, muito interessante, e ele diz o seguinte: quanto mais escravo de Cristo sou, tanto mais livre me sinto. Quanto mais escravo sou de Cristo, mais livre eu me sinto, disse Santo Agostinho. E essa precisa ser a realidade da nossa vida. Então nós temos aí um princípio. De acordo com o versículo 16, aquele a quem nós nos oferecemos como servos, como escravos para a obediência, desse mesmo nos tornaremos escravos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E isso é um princípio estabelecido na palavra de Deus. Por isso, sempre nós iremos ser escravos. Hoje, nós somos escravos de Cristo, por opção própria. Mas ontem, nós fomos escravos do diabo. Hoje, somos escravos do próprio Deus. Amém? Um princípio é o primeiro ponto que nós destacamos, então, aí, que está muito claro no versículo 16. E um segundo ponto que eu destaco também, e trago aos irmãos, e aqui eu trago que na verdade é uma aplicação. A conversão implica em troca de escravidão. Vejam os versos 17 e 18, diz assim: mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregue, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Servos da justiça. Éramos dominados pelo pecado. Estávamos debaixo do jugo opressor do pecado. Vivíamos nesta masmorra de medo e de culpa. Era assim que nós vivíamos. Mas nós fomos libertos deste cativeiro. Como disse o texto, nós fomos feitos justiça de Deus. E como servos da justiça de Deus, diz o texto, nós somos verdadeiramente livres. Porque pela conversão nós saímos de um senhor para outro senhor. Nós saímos de um reino para outro reino. Nós saímos de um estilo de vida para outro estilo de vida. Vivíamos no reino das trevas. E agora nós vivemos no reino da luz, do Filho, do seu amor. Éramos escravos do diabo. Agora nós somos servos de Cristo. Estávamos entregues às paixões, às iniquidades.
Mas agora nós, por vontade própria, nos dedicamos à prática da justiça. A prática da justiça. Nada, absolutamente nada, no que diz respeito ao pecado, pode mais fazer parte da nossa vida. O pecado tem que ser algo, se existir na nossa vida, muito raro, porque nós não estamos mais debaixo desta escravidão. Nós temos uma nova escravidão, é a escravidão em Cristo Jesus. De forma que o pecado não pode mais nos escravizar. Hoje nós temos a liberdade de dizer não ao pecado. E isso é que é liberdade. Amém? Isso então, uma aplicação. A conversão implica em troca de escravidão. Éramos escravos do diabo, hoje somos escravos de Cristo. Éramos do reino das trevas, hoje somos do reino da luz. Amém? Vivíamos entregues às paixões. Para onde o nosso nariz pendia, a gente ia. O desejo do nosso coração era simplesmente servir ao mundo e à nossa própria carne, sem sequer se preocupar com a existência de Deus. Mas a partir do momento em que nós fomos encontrados pelo Senhor, tudo isso mudou na nossa vida, porque Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém? Mas eu gostaria, em terceiro lugar, de estar trazendo também aos irmãos uma analogia, que está aí no versículo 19. Os dois tipos de escravidão, eles são progressivos. Tanto a escravidão do pecado, quanto a escravidão de Cristo são progressivos. Se não, vejamos. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Na verdade, o que o apóstolo Paulo está falando aqui, meus queridos, que o homem, quando estava sob o domínio do pecado, ele fazia provisão para agradar este pecado. Fazia de tudo para agradar este pecado. Se embrenhava madrugada afora para a prática do pecado. É assim que os homens aí fora vivem. Querem apenas satisfazer a sua carne, satisfazer os seus desejos, satisfazer o mundo. É dessa forma que as pessoas vivem aí fora. E isso é progressivo na vida deles. Da mesma forma, servir a Cristo, ser escravo de Cristo, precisa ser também nas nossas vidas progressivo. Nós temos que crescer a cada dia na graça, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que o homem que você lá fora se dedicava muito para o pecado, você agora também precisa, da mesma forma, se dedicar para Deus. Você precisa, no mínimo, usar o mesmo empenho que você usava lá fora para pecar, agora também para servir ao Senhor, para se dedicar ao Senhor. Por isso o mundo lá fora está investindo muito alto nas suas causas, tudo com o objetivo de te atrair as pessoas cada vez mais, para que a cada dia elas estejam mais emprenhadas, mais aprofundadas no pecado. O homem lá fora faz tudo para agradar o pecado. Agora que você está aqui dentro, que você não é mais escravo do mundo, você precisa também, como disse o apóstolo Paulo aqui,
fazer de tudo para agradar ao seu Senhor. Da mesma forma que você fazia de tudo lá fora para agradar o pecado, você também precisa se esforçar o máximo possível aqui dentro para agradar ao Senhor. Depois de convertidos, será que nós temos a mesma dedicação para servir a Deus em santificação? Ou essa dedicação, ela está inferior à dedicação que antes existia na nossa vida? Será que fomos mais dedicados ao diabo ontem do que somos dedicados ao Senhor hoje? Eu deixo essa pergunta para os irmãos, que está muito clara aí, e o apóstolo Paulo deixa isso bastante claro aí no verso 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. O apóstolo Paulo está nos chamando para isso, porque ele não concebia a ideia de alguém que se enveredava à prática do pecado lá fora, e aqui dentro não se envereda em querer servir ao Senhor com muito mais profundidade do que servia o pecado lá fora. Infelizmente, nós temos crentes muito preocupados com os seus bens materiais e não estão tão preocupados com a obra do Senhor. Está havendo uma inversão de valores, infelizmente. Uma inversão de valores. As pessoas elas estão muito preocupadas com ganhar e ganhar e ganhar, ter e ter e ter, e não ser. Por isso não se dedicam à obra do Senhor. Existem pessoas dentro dessa igreja que ficam 4 meses sem vir à igreja. E eu fico perguntando muitas vezes para mim, meu Deus, como é que uma pessoa dessa consegue sobreviver? Na verdade, ela sobrevive mesmo. Porque viver, eu acho quase que impossível. Antes era muito dedicado ao pecado e agora muito pouco dedicado ao Senhor. Precisávamos fazer sim esta analogia, meus queridos, porque os dois tipos de escravidão precisam ser progressivos nas nossas vidas. Assim como você progredia muito lá fora, você precisa progredir aqui dentro também. Não pode ser qualquer motivo para te tirar da igreja. Não pode ser qualquer motivo para te impedir de vir aos cultos. Não pode ser qualquer motivo. Você não pode deixar de vir num culto num domingo à noite simplesmente para ficar batendo papo dentro da sua casa. Isso é inconcebível. Na quarta-feira, nós temos menos da metade da assistência que temos aqui nesta noite, porque é culto de oração. Não estão preocupados em buscar o Senhor nas poucas oportunidades que o Senhor oferece para você servi-lo de alguma forma. Isso é inconcebível. Como disse o apóstolo Paulo, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como vocês ofereceram os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora ofereçam os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. E sabe por que você está tão tendencioso ao pecado? Sabe por que você está tão tendencioso ao pecado? Sabe por que você não consegue segurar as pontas com a sua namorada? Porque te falta a presença do Senhor, porque você ainda não percebeu que você saiu de uma escravidão para outra escravidão. Você ainda consegue viver os resquícios da escravidão do pecado.
Mas a igreja tem oferecido a você a oportunidade. Nós temos culto de oração e você muitas vezes não participa. Nós temos culto domingo à noite e muitas vezes você fica 3 domingos sem participar do culto. Isso é um absurdo. Nós temos os nossos grupos familiares. E se eu falar para vocês que nós temos irmãos aqui na nossa igreja que nunca participou de uma reunião de grupo familiar? São oportunidades que a igreja te passa e você não aproveita. E então, o pecado, como ele é progressivo, a escravidão do pecado, como ela é progressiva, você começa a se embrenhar cada dia mais no pecado e não consegue se libertar. Mas porque você está fazendo as escolhas erradas, o reino de Deus não vem em primeiro lugar na sua vida. O que vem em primeiro lugar na sua vida, talvez a sua família não deveria ser. Talvez os seus bens não deveria ser. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, diz a palavra do Senhor. Mas eu gostaria de estar trazendo também aos irmãos um paradoxo que está muito claro aí nos versículos 20 a 22. A escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. A escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Vejamos os versos 20 ao 22. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E, por fim, a vida eterna. De forma que aqui nós temos um paradoxo realmente. A escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Como já foi dito, meus queridos, a liberdade do pecado é escravidão. Mas a escravidão de Deus, ela é liberdade. A liberdade do pecado, ela acaba desembocando na morte. Mas a escravidão de Deus promove vida. Disso nós temos certeza. O homem que se julga livre para fazer o que deseja, ele na verdade é um escravo. E escravo do pecado. Porque o homem que serve a Deus, o nascido de Deus, embora ele possa praticar o pecado, ele faz a opção por obedecer a Deus. O escravo, ele não pode fazer ou agir. O escravo da justiça, porém, pode não fazer ou agir. Por exemplo, a pessoa que é viciada no álcool, um alcoólatra, uma pessoa que é viciada em sexo, por exemplo, pornografia. No fundo, ele quer se libertar disso. No fundo, ele quer se libertar, mas não é capaz de se libertar. Não é capaz de deixar de beber, porque ele é dominado pelo pecado. Ele não tem liberdade para dizer não ao álcool. Ele não tem liberdade para dizer não à pornografia. Ele não tem liberdade para dizer não às drogas. Ele não tem liberdade para dizer não ao sexo desenfreado. Quando, na verdade, o jovem cristão, ele diz não ao sexo com a sua namorada, porque ele é servo, ele é escravo do Senhor. E ele fez a opção por servir ao Senhor. Ele fez esta opção.
O crente pode até beber, mas ele decide por não beber, porque ele se domina, ele tem domínio de si mesmo. Ele não é escravo, ele é livre. Ele não é dominado, ele tem domínio próprio. Porque o problema lá fora das pessoas que são escravas do pecado é porque elas não têm domínio próprio. E à medida que a carne almeja, à medida que a carne deseja, eles satisfazem o desejo da sua carne. E isso não acontece conosco, porque nós temos domínio próprio. Amém? Recebam isso, meus queridos, como palavra de Deus. E você pode ter certeza que você vai crescer muito no Senhor. De forma que este paradoxo é uma grande realidade. A escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. De acordo com o que nos ensina aqui o apóstolo Paulo. E para finalizar, um último ponto que eu quero tratar com os irmãos nesta noite é um contraste. Um contraste que está aí no versículo 23. O contraste que está aí no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Veja só, meus queridos. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Lá fora, os homens que vivem na prática do pecado recebem a contrapartida dessa prática em suas vidas. E eu digo para vocês uma coisa: eles recebem com juro e correção a contrapartida do que eles fazem lá fora, que é a prática inveterada do pecado, desenfreada do pecado. Eles recebem a contrapartida, e a contrapartida, infelizmente, é a morte. E eu digo uma coisa para vocês, meus queridos: se morrerem nessa situação, se morrem nessa situação, qualquer pessoa que morre numa situação assim, será um dos poucos que irá povoar o inferno, infelizmente. E aí eu digo para você, pode ser alguém da sua família. O que não pode ser de forma nenhuma é você que já teve um encontro pessoal com o Senhor. Porque, na verdade, além de todo o tormento que normalmente o pecado nos traz, porque o pecado muitas vezes nos traz tormentos, é uma relação sexual com uma pessoa casada que pode desencadear em uma mortandade desenfreada, pode causar a morte de alguém, que pode causar a desunião de uma família, além de todos esses transtornos, além de tudo isso que o pecado nos traz, ele traz, acima de tudo, a morte, porque salário é o que a pessoa recebe pelo que faz, e a pessoa que está lá fora, na prática do pecado, ela recebe a morte como salário. De forma que o pecador merece a morte. E a morte, nesse caso, é o justo salário que ele recebe. Já na graça é o contrário. Na graça, nós recebemos o que não merecemos, porque nós não merecíamos a vida eterna. Nós não merecemos a vida eterna, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, resolveu nos dar a vida eterna. De forma que a vida eterna é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. A vida eterna não é um prêmio que nós conquistamos, mas é uma dádiva que partiu inteiramente do coração de Deus para nós,
é uma dádiva que nós não merecíamos, mas Deus decidiu por Ele mesmo que Ele nos daria a vida eterna, simplesmente por crermos na sua obra redentora na cruz do Calvário. A vida eterna, ela é gratuita. E, na verdade, a morte, ela é merecida. Nós merecemos a morte por causa do pecado. Mas Deus resolveu nos dar a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Falamos então aos irmãos estes pontos. Um princípio, a autorrendição implica em escravidão. Fizemos também uma aplicação. A conversão implica em troca de escravidão. Trouxemos também uma analogia. Os dois tipos de escravidão são progressivos. E também trouxemos aos irmãos um paradoxo. A escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. E, por último, nós trouxemos este contraste: o salário do pecado é a morte. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É, na verdade, um contraste que não tem nada a ver um com o outro. E para terminarmos, então, eu gostaria de fazer 5 perguntas definidoras. Primeira pergunta, e eu faço agora para você que já é nascido de novo. A quem você se rende mais? A Deus ou ao pecado? A sua vida tem sido aquela vida em que você não consegue viver sem pecar? Durante todo um dia, você peca 1, 2, 3, 4, 5 vezes por dia? Ou o pecado é apenas um acidente na sua vida, que faz você se curvar diante do Senhor com lágrimas de arrependimento? Ou o pecado, ele não tem feito você se curvar diante de Deus com lágrimas? Porque se você não se curva diante de Deus com lágrimas por causa de um pecado, isso significa dizer que certo tipo de pecado na sua vida já cauterizou a sua mente. E se você está com a mente cauterizada, você não consegue mais perceber que este pecado faz separação entre você e o seu Deus. Infelizmente. Em segundo lugar, você realmente deixou de ser escravo do pecado e tornou-se livre em Deus? Ou ainda existem práticas do passado que você ainda não conseguiu se libertar? Se você vive numa situação dessa, procure alguém dentro da igreja, alguém mais maduro espiritualmente que você, e comece um discipulado urgente. Homens, procurem homens mais experientes que você, para que ele possa te ajudar a caminhar. Jovens, procurem o seu pastor, os seus pastores, para que possam te ajudar no discipulado a caminhar. Mulheres, da mesma forma, procure alguém, abra o seu coração, mostre para a pessoa as suas dificuldades no que diz respeito ao pecado, porque você é livre em Deus e você precisa viver esta liberdade. Em terceiro lugar, uma terceira pergunta: da mesma forma que você se empenhava em viver no pecado, agora você se empenha para viver em santidade? Você tem se esforçado o máximo, você tem dado o máximo de si para viver em santificação?
Porque senão você precisa de ajuda. E seja rápido em procurar uma ajuda. Não carregue este fardo sozinho. Não carregue este fardo sozinho. É um conselho como pastor que eu dou a você. Não importa a sua idade, se você tem uma dependência pecaminosa, procure alguém para te ajudar. Não caminhe sozinho, porque você talvez nunca conseguirá se libertar. Porque o arrependimento, ele precisa bater na porta do seu coração. Porque se ele não bate na porta do seu coração, sua mente está cauterizada. Em quarto lugar, você no dia a dia tem feito a opção pelo pecado, quando ele bate a porta do seu coração, ou você tem optado por obedecer a Deus? E por último, você tem seguido pela estrada da autoglorificação, que tem como destino final a morte espiritual, física e eterna, ou você tem sido crucificado com Cristo todos os dias, para no final ressuscitar com Ele para uma nova vida, o dom gratuito de Deus, a vida eterna? Meus queridos, em nome de Jesus, eu conclamo você a fazer uma reflexão da sua vida. Reflita e saia daqui decidido que você vai mudar de vida. Saia daqui decidido que você vai mudar de vida. Saia daqui decidido que você quer caminhar pelo caminho da santificação. Saia daqui decidido, se de repente você acha que não consegue, decidido a procurar alguém para te ajudar. Para te ajudar a ser um cristão verdadeiro. Para te ajudar a ser um escravo do Senhor, um escravo verdadeiro, que sempre faz a opção pela santificação. Não se justifica você se entregar ao pecado na primeira batida que ele faz no seu coração. Não entristeçais o Espírito de Deus, como muitos têm feito, por causa de práticas, por causa da escravidão do passado, porque ainda não conseguiram se libertar. Procure, peça ajuda. Nós precisamos colocar em prática o nosso discipulado. Por isso, presbíteros e pastores, se prontifiquem a ajudar as pessoas. A percorrerem o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.